Austrália. Pequenos problemas de sinais logo no início, mas falamos com imagens ao vivo de Adelaide, na Austrália, onde daqui a pouco nós estaremos acompanhando em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Austrália, 16ª e última etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 1991, que você já sabe, tem Ayrton Senna como tricampeão mundial da Fórmula 1. Você está vendo aí o carro de Ricardo Patrese, que vai largar na 4ª posição do grid de largada, e mais do que isso, está vendo a pista molhada, chove, a exemplo do que aconteceu em 1989. E olha, se já é uma corrida difícil, se já é uma corrida longa, próximas 2 horas, com muitas emoções, com muitos acidentes normalmente, na chuva, pista molhada, esta pista de rua mais rapidíssima, a corrida vai ter o tempo de 2 horas, sem dúvida alguma, que é o tempo limite da Fórmula 1, e a expectativa é de que muita coisa possa acontecer. Ayrton Senna vai largar na pole position, na sua tentativa de fechar com chave de ouro a temporada, ele larga na pole position. Voltamos já já ao vivo com imagens de Adelaide. Globo e você. Amigos da Rede Globo, nós voltamos com imagens desde a Austrália e você está curtindo aí a volta, a fantástica volta de Ayrton Senna, conquistando a 60ª pole position de sua carreira. Ele virou ontem 1:14.041. Baixando em quase 2 décimos o tempo do primeiro treino. Aí com a câmera on board, você vai de carona no carro da McLaren, número 1 do tricampeão mundial Ayrton Senna. Ele vai se aproximando para a parte final da pista, agora puxando a curva à direita que traz para a reta dos boxes, brigando com o carro que queria sair. E foi aí que ele fechou em 1:14.041. Esta, eu repito, é a volta de ontem, aí 1:14.041 a 183,79 km por hora nas ruas de Adelaide. E nós falávamos dos problemas que os pilotos têm nesta pista com muitos acidentes. Quer ver? Olha só o que aconteceu de 85 para cá. Vejam só. Foi exatamente o que aconteceu nesses anos de história do Grande Prêmio da Austrália. Aí a confirmação da classificação do campeonato: Senna 91 pontos, já campeão, tricampeão mundial. Mansell 69, enorme diferença. Patrese 52 em terceiro, não pode chegar no Mansell e não pode ser alcançado pelo Berger, que só pode chegar no máximo a 51, já é o 4º colocado. O Prost, que poderia alcançar o Berger, não está. E aí você tem a sequência, você teve o Piquet, tem Alesi, tem Modena, De Césares, Moreno, 8 pontos, que está agora na Martini, o Pierre de Martini. A classificação, a placa de 5 minutos, e olha só o que cai de água. A placa de 5 minutos para a largada, para a volta de apresentação. A McLaren tem 132 pontos contra 121, 11 pontos a vantagem da McLaren sobre a Williams na disputa do Mundial de Construtores, que é o que está em disputa agora. E a coisa se modifica inteiramente em relação ao que os pilotos prepararam os seus carros, porque no warm-up, no treino que é ocorrido há 4 horas atrás, 9h30 às 10 horas da manhã, horário lá da Austrália, o que seria das 9 às 9h30 da noite aqui, você confirma o grid de largada, não tínhamos chuva. E Gerhard Berger foi o mais rápido no warm-up, com Nigel Mansell em segundo e Ayrton Senna na 3ª posição. Aí você confirma a 3ª fila de Piquet e Schumacher, depois que você viu as McLarens na primeira fila, as Williams na segunda, Alesi e Morbidelli, as Ferraris na 4ª fila, depois vem Modena da Tyrrell, Martini da Minardi, depois Leto, De Césares, Spirro, você vê Maurício Gugelmin, que está ali na 14ª posição, Alboreto e Zanardi, e vai ver aparecer agora Roberto Pupo Moreno, 4º brasileiro na prova. Mark Blundell da Yamaha, da Brabham Yamaha, está na 17ª posição, e Roberto Pupo Moreno correndo com a outra Minardi
na 18ª. Depois vem Larini, Thierry Boutsen, Herbert, Thierry Comas, Alex Caffi, Satoru Nakajima, fechando a 12ª fila, e a última fila para Mika Hakkinen e Wedlinger, o companheiro de Maurício Gugelmin, na Leyton House. A corrida, repito, deve ter 2 horas, porque chove muito, a média evidentemente cai, e está aí Ayrton Senna. A exemplo do que aconteceu em 89, a pista molhada, momento de tensão para os pilotos. Senna está conversando aí através do rádio com os seus engenheiros. Gerhard Berger na outra McLaren, que está a seu lado ali na primeira fila. Repito, as Williams estão na segunda fila, e pelo que você viu aí nesse clipe, nessa edição, todos os problemas e os acidentes na corrida que é realizada nesta pista desde 1985. Imagine aí o que pode acontecer com este asfalto liso, um asfalto de cidade, mas de retas longas, largas, muito curvas fechadas, quer dizer, muito rápido em determinados pontos, e freadas muito fortes, sem área de escape, com muro para todo lado. Aí está Ricardo Patrese. Então, sabe-se lá o que pode acontecer nestas 2 horas de prova para esse grande prêmio da Austrália. Os pilotos devem estar vivendo um drama aí, cada um deles, Reginaldo, vivendo um drama dentro do cockpit do seu carro, porque correr nessa pista já não é fácil, tá aí Nelson Piquet. Correr nessa pista já não é fácil, correr nessa pista com chuva é terrível. Piquet teve um acidente forte em 89 porque ele não viu que o Ghinzani vinha lento à sua frente, aquele spray todo entrou atrás do Ghinzani. O Senna também não viu Martin Brundle, se não me engano, que vinha mais lento, e também atropelou o carro de Martin Brundle, porque a água tem um outro problema. A água que sobe com o muro de um lado e o muro de outro, ela fica por ali, com os carros passando, com o turbilhão que se forma, a água fica, ela não acontece como nos autódromos tradicionais, quando ela espalha, quando o próprio spray vai embora. Ela fica quase que turbilhonando ali na pista, nas grandes retas, e é uma parada para conseguir enxergar alguma coisa. Bom dia, amigo da Globo. Você vê pela própria expressão dos pilotos uma certa preocupação, e não é para menos. Por tudo isso que você já viu, o estado da pista, pelo que aconteceu em 89, pela possibilidade aí de uma corrida cheia de dificuldades, numa pista onde as dificuldades já são normais em tempo seco, imagine com essa chuva. Realmente você viu a preocupação de todos, em geral, a discussão, o Senna inclusive falando ali com seus engenheiros, o Berger também, o Patrese gesticulando bastante, o Piquet no próprio olhar, você via que também não tinha calma nenhuma, e o Schumacher apenas dando um tchauzinho. Esse, pelo que se viu até agora, até agora não mostrou a menor noção de responsabilidade. Mostrou que é um grande piloto, sem dúvida, um piloto de muito talento, muito rápido, mas por enquanto desligado de qualquer tipo de problema. Enfim, é uma corrida que vale o título de construtores, mas que você sabe tem uma vantagem muito grande para a McLaren, com 11 pontos de vantagem em cima da Williams, e essa pista cheia de complicações normalmente, agora com chuva mais ainda. Você com certeza se lembra muito bem do balé que aconteceu em 89, porque acaba realmente virando um balé, que na tentativa dos pilotos em se manter na pista acaba acontecendo uma série de rodadas. Enfim, emoções não vão faltar. Agora há um perigo, sem dúvida, e há uma disputa aí por uma vitória difícil, mas que o Senna tem grandes possibilidades por largar na frente. Aí você vai vendo carros partindo para a volta de apresentação e de aquecimento de pneu, se é que é possível aquecer pneu nessa pista molhada. Ayrton Senna, e olha só, eles vão lentos, e olha só a água que sai. Imagine a hora que sentar a bota mesmo ali, a hora que buscar potência e velocidade. E a chuva cai de forma intensa. Eu repito, o treino 4 horas atrás foi realizado com pista seca. Já o dia amanheceu nublado, fechado, mas foi realizado com pista seca. Logo depois do warm-up começou a chover. E se os pilotos tinham a preocupação com os pneus e os freios, a preocupação passa a ser outra, inteiramente diferente. Eu tive a possibilidade de falar pela manhã na Austrália com Ayrton Senna. Ele dizia que o carro estava perfeito, excepcional, e que ele temia apenas o problema dos freios e dos pneus numa pista que exige muito dos freios e dos pneus, e dizia mais que o motor trabalha muitas mudanças de marcha, então é muito difícil de você
evitar as passadas de giro que acabam sacrificando os pneus, então a vantagem era daqueles que tinham realmente o câmbio automático. Mas aí a coisa passa a ser completamente diferente a esta altura. O Senna dizia que, além de querer fechar o seu tricampeonato com uma vitória, ele tem uma vontade muito especial de vencer nessa pista, porque desde 85 em 7 provas ele conseguiu 5 pole position e está devendo para ele mesmo a vitória no Grande Prêmio da Austrália, faltando a vitória no Grande Prêmio da Austrália e no Grande Prêmio da França. Vale a pena lembrar que em 89 venceu a corrida nessas condições o Thierry Boutsen, porque foi o único a se manter na pista. Porque é difícil realmente se manter, você vai ver realmente um festival de rodadas, isso sem dúvida nenhuma. São 3.780 metros em cada volta. Em 1990, Nelson Piquet venceu em 81 voltas com 1 hora 49 minutos 44 segundos, quer dizer, praticamente 1 hora e 50. O limite da Fórmula 1 é de 2 horas. Com chuva, já se para de pensar em termos de voltas e passa a se pensar em termos de tempo. 2 horas de prova, porque seriam 81 voltas, mas é absolutamente impossível que eles consigam fazer as 81 voltas dentro do limite de tempo de 2 horas. Os carros vêm chegando, as últimas filas vão se formando. Senna na pole position, aí você tem a imagem de Senna, Berger a seu lado, as Williams na segunda fila, as Benetton na terceira fila com o Nelson Piquet, depois vem as Ferraris na quarta fila, Gugelmin na sexta fila, na sétima fila. Passou a bandeira verde, vai vir a luz vermelha. Aí a luz verde, vamos para a largada. Senna tenta largar bem, Berger vem por dentro, Senna vem para tomar a ponta, Schumacher vem abrindo, vem brigar pelas primeiras posições. Mansell pularia em terceiro, Piquet vem para brigar pela quarta. Senna é o primeiro, Berger é o segundo, a terceira posição é de Mansell, depois é só água com Schumacher e Piquet brigando, os dois pela quarta posição, uma Williams caindo para trás. Senna abre bem na ponta, depois vem Berger. Aí Ayrton Senna para tentar fugir, e é grande a vantagem de quem vem na frente, porque é só quem enxerga direito. Daí para trás, Patrese e Nelson Piquet, que parece ter conseguido ali a ultrapassagem em cima de Schumacher para assumir a terceira posição. Vamos na primeira volta, repare a câmera molhada, água para todo lado. Ayrton Senna, depois vem Berger ali já com mais cuidado. A terceira posição é de Mansell. Depois vem Piquet, depois vem Schumacher. São os 5 primeiros colocados. Aí Senna pela metade da primeira volta. Berger, veja Mansell. Depois Piquet, depois Schumacher, depois a Ferrari de Alesi, depois Riccardo Patrese, depois Morbidelli. Depois aparece Pierluigi Martini, depois a primeira da Lara. São os primeiros colocados nesta primeira volta. Repare como o piloto vem buscando na reta um traçado diferente. O Schumacher botando ali do lado de Nelson Piquet para disputar a freada. Vem por dentro o Schumacher para fazer a ultrapassagem. Vem Schumacher ali por dentro para assumir a quarta posição na briga particular com o Nelson Piquet. Este é Gerhard Berger, que está em segundo. Senna vai abrindo na primeira posição. Eu repito, a vantagem é muito grande de quem está na frente. O problema de Senna deve começar realmente quando ele começar a pegar os retardatários, ele entra na água como todo mundo. Olha a dificuldade para segurar a barata. Senna vem para completar a primeira volta. Senna é o primeiro, abrindo boa vantagem. Berger é o segundo. Mansell vem ali na terceira posição. O Piquet vem em quarto, recuperou a posição. O Schumacher em quinto. Recuperou a posição o Piquet depois que o Schumacher conseguiu a ultrapassagem no final do retão. Aí vem Senna na segunda volta. A vantagem de Ayrton Senna foi de 3 segundos e 43 em relação a Gerhard Berger nesta primeira volta. Aí você tem a tomada aérea, que é como dá para enxergar alguma coisa melhor, porque no circuito de Adelaide as câmeras estão posicionadas próximas à pista. O Berger está abrindo ali do Mansell e o Piquet vem tentando a aproximação em cima de Nigel Mansell. Os carros vão se espalhando na pista, todo mundo com muito cuidado. Mas é o Schumacher quem vem ali.
Você vê a tendência do Mansell de buscar o traçado diferente do Berger exatamente para evitar o spray. O Schumacher é quem vem ali na quarta posição. Eles vão com 80 voltas para o final. Quando eles completarem esta volta teremos 79, mas eu repito, tem que ser no tempo, porque não vai dar para fazer 81 voltas em 2 horas nesta pista encharcada em Adelaide. Você vai acompanhando o Mansell, que é o terceiro colocado, e o Schumacher tentando a aproximação, o Senna já completando a segunda volta. Bom, até agora foi um estudo da pista, cada um estudando a pista. Está na hora de começarem as rodadas. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Aí Senna saindo da chicane. Na sequência da chicane são 6 curvas seguidas, até pegar a parte mais de alta do circuito. Você viu ali, tem a chicane e depois ele começa a série de curvas. Uma para a direita, a segunda para a esquerda. São pequenas retas separando as curvas. Opa, segura que a barata quer sair. Aí toda a habilidade de Ayrton Senna, o carro quis sair. Você viu como ele virou a roda ao contrário, compensou, acertou nos pedais. Deu a primeira grande escorregada Senna, mas trouxe na habilidade. Vai na terceira volta. Aí Ayrton Senna, 32 vitórias, 60 pole positions, 3 títulos mundiais em 88, 90 e 91. O Mansell já fez a ultrapassagem em cima do Berger. E para passar e para deixar para trás, quer dizer que o Berger já se atrapalhou. A TV não mostrou, mas evidentemente o Berger... Aí o que acontece também é que o carro às vezes roda, ele dá o 360 e segue. Mas o Berger ou aconteceu isso ou deu uma escorregada das boas. Porque o Mansell já conseguiu ultrapassar o Berger e já vem na segunda posição. E o Schumacher vem chegando ali em cima do Berger. Repare. Ele arriscou, mas não deu para segurar na freada. Dá a impressão de que, olha, não tem nenhuma aderência o carro do Berger. Não tem nenhuma aderência o carro do Berger. Schumacher vai para cima do Berger. É difícil a situação de Berger. Berger é o terceiro, Schumacher é o quarto. Senna já vai para completar a terceira volta. Senna e Mansell já completaram. Berger vem completando agora em terceiro. As McLaren foram elas preparadas a pedido dos pilotos para render mais nas retas, mas aí tem uma diferença. Pela construção dos dois carros, a Williams tem uma possibilidade de ter sempre mais aerofólio do que a McLaren. Na Espanha, por exemplo, aconteceu isso na chuva, quando molhava, o Mansell andava muito mais do que o Berger e do que o Senna, porque a McLaren tem um limite de aerofólio. Por mais que ela use, por mais angulagem que ela dê, por mais que ela busque a pressão ali atrás, o downforce ali atrás, a Williams tem sempre uma possibilidade, pela construção do carro, pelo projeto, pela aerodinâmica do carro, ela tem sempre a possibilidade de ter mais aerofólio. E na chuva, quanto mais aerofólio, melhor. Por isso é que o Mansell já deixou o Berger para trás e já vem se aproximando de Ayrton Senna. Tem o carro muito mais no chão, o Mansell, exatamente o aerofólio, aquela asa traseira ali, ele tem mais pressão ali atrás, o carro fica mais no chão. Olha como ele já vem se aproximando e a tendência é de que ele possa chegar e de que possa conseguir a ultrapassagem. Porque se as McLaren melhoraram, no Japão deram aquele banho e a tendência era que andassem na frente aí no Grande Prêmio da Austrália, por ter mais aerofólio traseiro, as Williams passam a ter o favoritismo na prova. Inclusive aquela diferença de 3,39 mostrada aí pela televisão australiana já não vale. Aquilo já é no momento, foi no momento em que os dois passaram pela reta dos boxes. Você vê nitidamente que a diferença é bem menor do que isso e que o Mansell realmente tem o carro muito mais na pista. Difícil para os dois segurar na mão, mas muito mais na pista. E o aerofólio, quando se diz que tem mais aerofólio, ele tem mais inclinação. Ali é tudo regulável, aquela parte de trás. Há furinhos na lateral, então é feita a regulagem, aumenta a inclinação. E realmente o Mansell tem mais. Quanto ao Berger, me parecia que o carro estava tocando no chão, o que pode identificar um problema de suspensão ou até mesmo perda de pressão do pneu. Porque realmente ele não conseguia deixar o carro no chão. Aí você vai vendo o Senna em primeiro, ainda sustentando a vantagem para Nigel Mansell, que é o segundo colocado, com Berger em terceiro na briga com Schumacher. Nelson Piquet vem logo atrás. Maurício Gugelmin sustenta a 12ª posição.
aliás, passa a ocupar a 12ª posição, ele que largou em 14º. O Gugelmin também é muito habilidoso em corrida na chuva, dirige muito bem na chuva. Só que deve estar passando um sufoco terrível ali, ele, o Moreno, todos aqueles que vêm no bolo do pelotão intermediário no meio dessa água toda. Olha o Mansell como vem lá por fora. Tem outra coisa também. Os pilotos na chuva, eles buscam também um traçado diferente e passar numa parte da pista onde normalmente não passam. Se na corrida em condições normais, no tempo seco, quanto mais borracha na pista, melhor, mais gripe, mais aderência tem os carros. Na chuva, quando você mistura água com a borracha, vira um sabão danado. Então os pilotos buscam um traçado diferente exatamente para fugir da parte emborrachada, para tentar fazer com que esses riscos do pneu provoquem melhor essa separação da água do asfalto, para que eles possam ganhar um pouco mais de sustentação. Então daí que eles vêm fugindo daquilo que seria o traçado normal. Num circuito tradicional é mais fácil. Nesse aí é mais difícil, não tem muito como fazer curva por fora, não. Você tem que passar por onde dá. Você pode no máximo mudar o traçado como o Mansell na reta, porque na hora da tomada é um traçado apenas, não tem outra opção. E o Mansell vai se aproximando cada vez mais de Ayrton Senna. Vamos já com 6 voltas e um total de 81 voltas. Aí o Mansell, ele vem para cima, ele vai tentar a ultrapassagem. Ayrton Senna vai tentar o quê? Ayrton Senna vai tentar se manter no traçado nas curvas, para exatamente por ter menos aerofólio, o que é ruim para ele na curva, ele vai tentar ganhar na reta, para evitar uma ultrapassagem, que o Mansell possa chegar para disputar a freada. E aí o segredo o que é? Se manter no traçado nas curvas, porque passa a ser difícil a ultrapassagem. Vamos ver na reta agora. O Mansell, que veio sempre fugindo do vácuo para não pegar o spray, repete agora. Ele não vai buscar ali o vácuo, porque senão ele não vai enxergar absolutamente nada. Aí o Senna, na boa ainda, o Mansell coloca por dentro, mas também não dá para atrasar tanta freada assim, não, senão passa reto. Outra vez deu uma escorregada, balançou o Senna. Repare que o carro do Mansell, quando eles vão passar a exigir agora no limite nessa disputa de posição, com o carro do Mansell tem realmente mais estabilidade. Aí a briga pela primeira posição. Você vai vendo o Nelson Piquet. Dá para voltar. É aquele 360 que eu falei. Você vai, segura, muda a marcha, chama no pé, na embreagem, ajeita no freio. Esse é o ponto da pista, acho que é um dos poucos que permite esse 360. Realmente sai da pista, mas tem um acostamento todo de asfalto. E ele rodou exatamente ali e pôde voltar fácil. O problema ali é o soalho do carro, porque ele, repare, quer ver, ele vai bater com o centro do soalho ali na zebra, olha, ali. Tá vendo? Porque a zebra é alta, ele passa pro lado lá da zebra, ele dá com o centro do soalho ali em cima daquela zebra alta. Você viu que o Piquet não chegou nem a perder a posição ali. Não tinha ninguém colado nele, ele não chegou nem a perder a posição. Sempre Senna e Mansell nas primeiras posições. Dá até a impressão que diminuiu a água um pouco. Dá a impressão que diminuiu a chuva. Vamos ver o Mansell. Eles vêm pro retão de novo. Aí o Mansell para tentar então um pouquinho mais próximo. É aí nesse ponto. Aí que o Mansell teria que tentar aproximação para tentar alguma coisa, mas não dá para pegar o vácuo. Agora vai o Mansell, hein? Agora vai o Mansell. Só que todo mundo bate e o Senna conseguiu ficar na frente, porque o Mansell ia conseguir a ultrapassagem, mas tem carro batido para todo lado. Pode ser que pare a prova. Tem carro batido para todo lado. É ficar de olho, ver se tem bandeira vermelha. O Mansell chegou a botar do lado e ia ficar com a preferência da curva por dentro, aí começou a aparecer carro batido para todo lado. E o Senna foi mais esperto e mergulhou ali. Aí ele começa a pegar retardatário. Mika Hakkinen é quem vem na frente de Ayrton Senna. A bandeira azul para Mika Hakkinen. Ali os carros batidos. Tem um Lambo ali batido. Do lado de cá uma Dallara. Eles estão demorando muito para tirar aqueles carros, hein? Porque a posição é muito perigosa devido à falta de visibilidade ali. Quer dizer, agora diminui o perigo porque os pilotos já sabem que tem carro ali. Mas nessa volta em que todos passaram, você vê na tentativa do Mansell, como o Mansell estava exatamente fora do traçado, ele ia dar de frente ali num dos carros.
Ayrton Senna passa a ter um pouco mais de vantagem, que o Mansell se enroscou um pouco com o Mika Häkkinen. O Senna passou logo na reta, o Mansell não conseguiu fazer ultrapassagem na reta, depois vem a chicane, com isso ele se enroscou ali com o Mika Häkkinen e Senna passa a ter uma vantagem. Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese e Morbidelli. O Schumacher já fez a sua graça, que também não é de estranhar nessa pista molhada. Aí você vai vendo aí Ayrton Senna firme na primeira posição. Thierry Boutsen, que foi o vencedor na chuva em 89 e que largava no meio do pelotão, o Thierry Boutsen, e que poderia fazer uma bela corrida porque é um piloto também muito seguro na chuva. Thierry Boutsen abandonando a prova. Eu falava da Dallara, mas o Rubinho Barrichello, que está aqui acompanhando com a gente, o campeão inglês de Fórmula 3, dizia, olha, acho que é o Alesi. Dá realmente a impressão de ser o Alesi essa altura, que não passou, e o Alesi que ficou ali na reta. Com a Ferrari número 28. Falta ainda a confirmação, mas dando toda a pinta de ter sido o Alesi quem ficou ali na reta. A vantagem de Senna para Mansell. Senna faz a ultrapassagem em cima do Comas, que praticamente parou. Leva a vantagem de colocar outra vez entre ele e Mansell um carro, um retardatário, Enrique Comas. Nelson Piquet passa na quarta posição. Então Berger é o terceiro, está logo ali atrás. Depois vem o Piquet na quarta posição. O Patrese é o quinto colocado, o Morbidelli é o sexto, o Pirro é o sétimo. Estes 7 que completaram esta volta. Portanto, Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese, Morbidelli são os 6 primeiros colocados, e Maurício Gugelmin está na 10ª posição. Olha só, tem carro de serviço na pista, essa coisa é uma falha. Olha lá o Schumacher ali, o carro do Schumacher ali parado. E olha só como o Mansell já se aproxima outra vez de Ayrton Senna. Senna tem que fazer uma corrida com muito cuidado, porque como o Mansell tem o carro com muito mais estabilidade, ele tem que ir administrando. Chega, aí que sai de frente de todo jeito ali o carro. E é enjoado quando sai de frente assim na água. Aí o Senna vai para tentar ultrapassagem na reta, aí é que ele tem que tentar, olha. Quando ele faz essa ultrapassagem, ele já vai colocar, ele vai arriscar para tentar duas, não conseguiu antes da chicane. Para colocar 2 carros entre ele e o Mansell. O Moreno, que está ali na frente dele, ele já sai da chicane, já faz a ultrapassagem, exatamente em cima de Roberto Pupo Moreno. Então ele deixa 2 carros entre ele e Mansell. Agora o Mansell já recuperou a posição, é Moreno quem está na frente de Mansell, repare. Ele passou o Blundell, depois passou o Moreno. O Berger é quem tem o tráfego, passou ali na 3ª posição. Ainda não aparece Piquet, que é o 4º colocado. Ainda não apareceu. Esse é Enrique Comas. Próximos mesmo só os 3 primeiros. Ayrton Senna em primeiro, Mansell em segundo. E a 3ª posição de Gerhard Berger. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Fortificante Biotônico Fontoura. Biscoito São Luís Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. E Samoa. Aí você viu ali o Senna passando de novo, o Mansell outra vez junto, ali o Berger. E naquele ponto você viu mais um carro rodando. É um outro problema constante na chuva, olha só. Sabe o que é isso? Ó? É rodada na reta, ó. É rodada na reta. Já perdeu o bico porque já deixou o bico pelo caminho. Aí o CAF conseguiu desviar para fazer a ultrapassagem. Mas tem também o problema do aquaplane naquela reta. O aquaplane o que é? É quando se forma um lençol de água em cima do asfalto, que mesmo com as ranhuras do pneu biscoito, do pneu especial de chuva, de tal forma é a água, olha só, viu? Ele aquaplanou ali e meteu o bico direto
na parede. Então o pneu perde o contato total com o asfalto. Ele passa a existir essa camada de água entre o pneu e o asfalto. Chega um determinado momento que não há o contato do pneu com o asfalto, vem o aquaplane. Ele fica aquaplanando ali e aí não tem jeito, o carro vai pro lado que quer. Ele perde a aderência totalmente e foi provavelmente o que aconteceu com os outros dois que bateram ali, que já estavam naquele mesmo local. Isso a gente fica falando aqui pela teoria. Eu queria saber pela prática. Vou aproveitar o Rubinho Barrichello que está com a gente, para ele me dizer como é que é essa sensação do aquaplane, isso que você viu aí acontecer aí com o Martini, que ele está andando com o bico do carro para um lado, de repente o bico aponta para o outro, ele achou uma parede no caminho dele. Bom, Galvão, essa é a parte mais difícil da chuva, né? Eu acho que o que está acontecendo também com o Senna, o problema dele é que o carro dele pode estar um pouco baixo, então a possibilidade de aquaplane é maior ainda, né? Porque o carro está muito mais perto do chão e ele perde a aderência muito mais fácil. E é realmente o maior problema da chuva, principalmente na reta, e com a potência de 700 cavalos, você bota a potência, o carro escorrega e vai direto para o muro. E olha, deve ter mais uma coisa ali. Deve ter óleo misturado naquela água, porque bateram tanto ali, que é normal até que tenha rompido algum reservatório. Deve ter óleo misturado naquela água ali. E você viu a mão de obra que o CAF está dando aí pro Senna. O CAF atrapalhou o Ayrton apontou de um lado, apontou do outro, não conseguiu passar. E o CAF atrapalhou de todas as formas. Ele não conseguiu entrar junto na reta. Isso quer dizer que vai chegar na chicane atrás. Olha aí, vai perder tempo de novo e o Mansell vai encostar com isso. É praticamente uma volta inteira atrás do CAF, que deve estar alucinado aí nessa água sem saber o que fazer. Agora o CAF abriu. O Senna passou, ele volta na frente do Mansell. Ele volta na frente do Mansell. O Mansell passou um susto maior do que o Senna, mas perdeu menos tempo. Passou um susto maior do que Ayrton Senna, mas acabou na vantagem, acabou no lucro, porque acabou perdendo menos tempo. Nós estamos nos aproximando dos 20 minutos de prova. Eu repito, prova para 2 horas. Nós estamos nos aproximando dos 20 minutos de prova. Daqui a pouquinho eles vão chegar na Brabham, na reta. Não é Brabham carro não, na reta do Jack Brabham. Olha o Mansell. Mas aí é só aviso, aí é só para perturbar, aí é só para tirar a concentração, é só para tentar provocar um erro, porque ele não tinha como colocar ali. Depois dessa reta, olha só, você viu ali foi aquaplane de novo, outra vez na reta, aquaplane outra vez. Descer essa reta, aí você entra onde tem o aquaplane, onde tem água e ainda tem óleo. Aí com todo cuidado, e aquele cair, isso é um defeito, isso é uma falha deste circuito de rua de Adelaide. Por quê? Porque em Mônaco o carro bateu, demora um minuto, vem um guindaste daquele, pega o carro e leva embora para casa. Aí é um problema, você viu que os carros estão batidos, tem carro de serviço na pista, tem caco de carro na pista, e eles continuam passando por ali. Senna continua sustentando a ponta, com toda a dificuldade, usando de toda a sua habilidade com a pressão ali de Nigel Mansell. Senna vem para completar mais uma volta, sempre que joga a marcha, que bota a potência, o carro balança, a frente balança. Mansell outra vez fugindo do spray de água ali. E olha como ele voa na freada das curvas de baixa, como ele vai como tem o carro mais no chão, como ele vem para cima do Senna. Senna e Mansell que são os primeiros colocados, Berger na 3ª posição, Piquet na 4ª posição, depois vem Patrese. São os primeiros colocados, nós passamos dos 20 minutos de prova, no total de 2 horas. São as retas e curvas do circuito de Adelaide, mais uma vez trazendo emoções. É uma corrida que, depois de 86, quando o título foi decidido aí, e estavam na briga pelo título Nigel Mansell, Nelson Piquet e Alain Prost, e acabou com o estouro de pneu de Mansell, com a necessidade de Piquet trocar os pneus. O Prost, que tinha rodado, com isso tinha lixado os pneus, acabou dando sorte, veio para fazer a troca e acabou sendo campeão. Quando ele conquistou o seu 2º título mundial, depois disso, o campeonato chegou sempre decidido, ele sempre se decidiu no Japão. Em 87 em favor de Piquet, 88 em favor de Senna, 89 em favor de Prost, 90 em favor de Senna e agora 91 novamente em favor de Senna. Mas, mesmo com o título decidido, sempre foram muitas as emoções neste circuito. E agora em 91, repetindo 89 debaixo d'água. Você viu, confirmou ali as 6 primeiras posições, sem alterações. Nas 6 primeiras posições, o Piquet sustentando a 4ª posição, mesmo com a rodada que deu. Olha o Mansell como escorregou, como trouxe bonito de volta.
está na 16ª posição. Você viu que ficou de lado ali na chicane o carro de Senna. Mas a volta mais rápida agora. 1:42.545. Que diferença para 1:14.041, que foi o tempo da pole position. 1:14.041 o tempo da pole position. 1:42 debaixo dessa água toda. Para que se tenha aí uma ideia, a volta mais rápida de corrida é 1:18.203 do Nigel Mansell. 1:18.203. Eles estão andando, fazendo volta mais rápida na chuva agora em 1:42. Você pega uma corrida de 1h49, bota essa diferença, vê que não chega nem perto das 81 voltas no limite das 2 horas. Você viu ali Riccardo Patrese, que vem na 5ª posição, e o Morbidelli atrás dele, que é o 6º colocado. Tá bem o Morbidelli, desde os treinos, tá bem na Ferrari, nesta sua participação na Ferrari, depois da demissão do tricampeão mundial, Alain Prost. Todos sabiam que a coisa não ia durar, não ia dar certo, não havia mais entendimento, não havia mais como sustentar o casamento de Prost com a Ferrari. Prost foi sumariamente demitido pela Ferrari, até de forma talvez deselegante, avisado pelo telefone, pelo menos essa foi a versão oficial. E o Morbidelli, por ser piloto de testes, foi convidado para fazer essa corrida. E aí criou até uma surpresa e uma expectativa maior. Por quê? Porque já praticamente se dava como certa a saída de Prost, mas também começava a se dar como certa a contratação do Ivan Capelli pela Ferrari. E por que o Capelli não foi chamado para fazer essa prova? Se o Capelli está a pé, se o Capelli teve que dar o lugar no carro dele, da Leyton House, para o Landinger, o piloto austríaco. E o Capelli ficou quietinho, deu lugar, porque a equipe estava devendo muito dinheiro para ele. Ele chegou à conclusão que era melhor não correr, aceitar para receber o dinheiro dele da Leyton House. Mas então o Capelli estava aí para assistir a corrida. Por que não foi chamado pela Ferrari? Aí começam as especulações. Esse é o fator principal que gera as especulações em torno do nome de Piquet. Porque a Ferrari realmente deve estar vivendo essa dúvida. Se ela tem algumas opções de pilotos italianos, mas tem em Jean Alesi um piloto que entrou numa fase decadente, quer dizer, ele não é mais aquele piloto promissor, pelo menos nesse ano que ele fez pela Ferrari, não foi aquele piloto promissor que era do tempo da Tyrrell. Então fica aí a dúvida, e com certeza existe na Ferrari essa discussão. Há uma corrente favorável à contratação de um piloto experiente como Nelson Piquet, e que realmente deve ser bastante necessário a essa fase de Ferrari. Ainda a respeito da Ferrari, vale dizer que realmente, olha aí, soltou o fundo do carro do Patrese, soltou um spoiler. Não, ele tá carregando o spoiler de alguém. Ele passou por cima do spoiler de alguém, está carregando ali o spoiler de alguém. A asa dianteira, dá a impressão de ser a asa dianteira do carro de alguém. Exatamente, não é a dele, porque a dele está ali direitinho, dos dois lados. Ele passou em cima do spoiler naquele... Olha outro rodando ali. Olha só, deixa eu ver ali embaixo, quer ver? Olha lá, ali. Ele está carregando a asa dianteira do carro de alguém. Olha o Mansell. Nigel Mansell. Alboreto rodado ali. Nigel, o Leão achou a parede dele no caminho. Nigel Mansell vai na parede. Aí Nigel Mansell. Você percebe que nesse momento, como aumentou demais a chuva, e o Mansell não percebeu. Exatamente no momento que o Mansell bateu, rodaram uma Minardi, rodou a footwork do Alboreto e teve esse problema do Mansell. A chuva apertou bastante agora. E olha, eu não sei nem se o diretor de prova não vai... Olha o Berger! Vai que dá, Berger, vai que dá. Olhou, procurou, não deixa morrer. Vai em frente. Olha, não dá para continuar correndo, hein? Não dá para continuar correndo. É uma coisa irresponsável a essa altura por parte do diretor de prova. Você viu ali o Patrese, tem carro na pista. É uma coisa irresponsável, porque a chuva aumentou demais, o piloto não está enxergando nada e ele passa numa volta, ali está certo, está molhado, mas
não está empoçado. Na outra ele vem com uma poça d'água do tamanho do mundo, porque aumentou a chuva. Nós estamos com 28 minutos de prova, quer dizer, olha o Ayrton Senna fazendo sinal. Ele passa no box fazendo sinal para o diretor de prova. Ele passa no box fazendo sinal. O Berger saiu de novo, você viu que o Berger rodou. O Berger rodou numa curva e já está fora de novo. Ele faz sinal para parar. Ele pede com a sua autoridade de tricampeão mundial. Ele pede com a autoridade de 32 vitórias e aí está a bandeira vermelha. Com a autoridade de tricampeão mundial, ele faz sinal ali para parar, porque é um absurdo correr nesse sentido. É um absurdo. Ele não sabe ainda que já deram a autorização. Então ele continua insistindo no seu pedido, mas já parar, quer dizer, interromperam, não quer dizer que a prova se encerrou. Não há bandeira quadrilha. E o Berger, você vê o Berger que vinha em segundo lugar depois da batida do Mansell? Olha só, mas olha só o que acontece aí a essa altura. Já tem a bandeira vermelha, mas a essa altura o carro também não tem que estar entrando ali não, tem que esperar os pilotos recolherem os seus carros. Você viu ali o Morbidelli atrás do carro de serviço? Daí a bandeira vermelha. A bandeira vermelha significa a interrupção da prova. Ela significa a interrupção da prova. E agora eles vão ver o que acontece ali. Tem a bandeira branca lá embaixo de carro de serviço na pista. Tem a bandeira vermelha determinando a paralisação. Olha o Berger. Ele tinha acabado de rodar. Olha aí. Ele vai, tenta. Foi na curva onde Ayrton Senna bateu. Na prova de 1990 tem... O Mansell tá machucado, hein? O Mansell tá machucado ali, tá saindo apoiado. O Dr. Sid Watkins, aquele de vermelho ali, é quem está apoiando o Mansell, que é o responsável médico pela Fórmula 1. Aí, aquele de boné ali, o Dr. Sid Watkins. Ele está apoiando o Mansell, que foi para a ambulância. Deve ter sido algum problema na perna, mas nada mais sério, porque ele vinha andando, manquitolando, mas vinha andando. Então, os carros estão todos ali na pista, a prova foi paralisada. Você via que o Senna fazia sinais pedindo a paralisação da prova. Ele estava em primeiro, já não tinha mais o segundo, que era o Mansell, já não tinha mais o terceiro, que era o Berger. O Piquet vinha para assumir essa segunda posição. A prova ficou aí paralisada e vamos ver o que vai ser determinado pela direção de prova a essa altura, o que vai ser determinado pela direção de prova. Rubinho Barrichello, o que você imagina que possa acontecer aí a essa altura? O Patrese vai pro box, tira o capacete. Eu acho que não tem a menor condição de se correr, né, na pista desse jeito. Sem dúvida nenhuma, agora com essa chuva não tem nenhuma possibilidade. O Senna realmente implorando para que parasse, agora o Patrese brigando ali, realmente é impossível. E eu acho que agora tem que esperar realmente meia hora para ser decidido tudo, né? O que diz o regulamento é esperar meia hora para ver se a chuva passa, se a chuva melhora, se tem condições de realizar a corrida. E aí aquela história, ficam duas baterias, a soma de tempos e faz-se a conta no final. A primeira vitória do Prost, aliás, a primeira vitória na carreira do Prost aconteceu assim. O Piquet estava na liderança, a prova foi interrompida. Na volta, o Prost ganhou a segunda bateria e com tempo suficiente para que na soma dos tempos ele deixasse o Piquet em segundo. A prova foi interrompida na 16ª volta, de um total previsto de 81, quer dizer, não foi cumprida o primeiro quarto da prova. Isso quer dizer que se houver no caso da interrupção, ela tem que continuar e não há meios de fazer uma contagem pelo total de pontos no caso de a chuva não parar e a prova ter que ser definitivamente encerrada aí. Aí o Ayrton Senna, você viu o Patrese que parece muito irritado, ele discutia no box e ele saiu ali, a assessora de imprensa da Williams, que saiu com o guarda-chuva junto dele, ele fez sinal, saiu correndo, saiu sem dúvida nenhuma pelo box, talvez querendo saber alguma coisa do Mansell, mas ele me pareceu acima de tudo irritado. O Senna vai ali, conversa com... Olha, o Senna dá sinal de que ele não quer mais não. Ele dá sinal de que não quer mais. Por conta dele, ele não quer mais. Ele foi ali, avisou. O Patrese está indo para a torre. O Patrese está indo para a torre irritado, porque os pilotos estão irritados. Porque quem faz o espetáculo são os pilotos. Não é o diretor de prova que está lá em cima, que está no seco, que está sem problema nenhum. Os pilotos é que fazem o espetáculo.
espetáculo. O Senna foi ali do lado do Morbidelli e fez sinal para ele que dá mais ou menos para entender que não quer mais saber da corrida. O Patrese irritado, olha, a McLaren fecha o box. O Patrese irritado foi para a torre. Ele foi lá para cima, para a torre. O Patrese, com a autoridade de ser o piloto com maior experiência, com o maior número de grandes prêmios disputados. O Ayrton Senna aí com a autoridade de tricampeão do mundo e com a liderança que ele assumiu realmente, principalmente de forma mais acentuada depois do episódio do Roberto Pupo Moreno com a Benetton, daquela demissão estranha. E tá aí a torre, a direção de prova. Os homens lá em cima que já deviam ter interrompido essa prova antes, porque ficam colocando em risco a integridade dos pilotos. Um campeoníssimo aí, o Nigel Mansell, saiu machucado. Isso é um esporte que tem evidentemente a sua dose de risco. Ela faz parte desse esporte, ela faz parte da carreira do automobilista desde o início, desde que ele começa garoto, menino ainda, no kart, é uma coisa evidente. Mas é um esporte, mas se busca o espetáculo, se busca mostrar e provar a capacidade de organização de uma equipe, de um piloto, o arrojo, a habilidade, tudo isso, mas é uma coisa insana fazer o piloto correr debaixo de uma chuva dessa, nessas condições, com muro para todo lado, com carro dentro da pista, com carro de serviço. O Patrese deve estar irritadíssimo com aquele destroço que ele achou pelo caminho, que saiu puxando o bico de um carro por baixo do seu carro. Imagina o acidente que poderia ter tido o Patrese ali, numa reta onde eles chegam, vamos dizer, 297, que na chuva cheguem a 285, 280, e você achar um pedaço de carro pelo seu caminho. O Senna deixou claro que não quer continuar. Ele está dando entrevista agora ao ex-campeão mundial de motociclismo, Barry Sheene. Everyone is just going off, and you cannot even go in third gear on the main straight. And this is just too dangerous. I think somebody's going to get badly hurt if someone is not already hurt after those shunts. And we gotta really take in consideration que é muito perigoso e que não há a menor condição de seguir a prova nessas condições. E que ele estava usando no máximo a terceira marcha na reta, que é uma coisa impossível para se provar a necessidade de reduzir ao máximo a velocidade realmente sem nenhuma condição. Agora, eu acho que todos os pilotos deveriam ter seguido o Patrese quando foi lá para a torre reclamar. Isso sim, essa é a posição que eles deveriam ter tomado, de seguir o Patrese, que deve estar lá reclamando, exatamente para que a prova não continue. Aí você vê o carro do Nigel Mansell, como ele perdeu ali a parte dianteira esquerda, perdeu o eixo e deve ter sentido a pancada, o impacto ali na prova. Olha só, e olha o prejuízo que é dado para as equipes, né? No final de ano, todo mundo com o dinheiro já estourado, olha o prejuízo que é dado para as equipes. Está ali o Michele Arboreto, que fica dentro do carro, quer dizer, o piloto que está numa situação, numa equipe menor, o piloto que tem que tá, ele não pode tomar a atitude do Senna, ele não pode tomar a atitude do Patrese. Você vê que abandonaram os carros. Então o Senna fala com a sua autoridade de tricampeão, repito. Você vê ali o piloto da Jordan dentro do carro. E olha só, veja se há alguma possibilidade de corrida numa pista nessas condições. E o Maurício Gugelmin, que não tinha passado, está aí a Leyton House. Aí a repetição do acidente do Berger. Então a gente tem que ver, esperar para ver o que acontece, porque o regulamento reza meia hora de paralisação. Mas quantos carros estarão na pista a essa altura? Daí o Patrese voltando, ele saiu muito irritado realmente. Ele saiu muito irritado, passou um susto muito grande o Ricardo Patrese. Simpaticíssimo o Ricardo Patrese, uma figura muito querida no circo. O Patrese, recordista de número de participações na Fórmula 1, que ele mesmo reconhece, foi sua melhor temporada. Ele mesmo reconhece a melhor temporada da sua carreira, com vitórias, estando aí na terceira posição. O Patrese vai voltar para o box da Williams. Não dá para ouvir o que ele fala. O repórter é o Barry Sheene, ex-campeão mundial de motociclismo. O Patrese bastante irritado mesmo. Dá a impressão também, dá toda a pinta de que por ele não há mais corrida, ele também não se recusa a voltar a correr. O que espanta é você ter que chegar a uma atitude como essa do Senna, de ficar agitando os braços. E ele está ali agitando os braços, que ele sabe que a câmera está em cima dele, que é mostrando realmente para o diretor de prova ver o absurdo que era mandar a corrida seguir naquelas condições. O absurdo que é o diretor da prova ter esperado tanto tempo com a corrida nessas condições para paralisar.
O resultado da corrida naquele momento, com 16 voltas completadas, era Senna primeiro, Piquet segundo, Morbidelli terceiro, De Césares quarto e Alessandro Zanardi quinto colocado. Nós tínhamos 28 minutos de prova, um total de 2 horas. A Williams também fecha a porta do seu box. Alguns pilotos continuam ali no grid. Reunião ali, muita gente da imprensa. O Michele Alboreto continua dentro do seu carro, esperando para ver o que acontece. E a gente fica aí na expectativa do que possa vir a acontecer nesse Grande Prêmio da Austrália. Bom, pelo regulamento, se a prova não puder ser reiniciada, fica valendo aquela classificação, a classificação da volta anterior a que foi interrompida, e os pontos serão contados pela metade. Mas, de qualquer forma, o Senna somaria mais uma vitória à sua carreira. A vitória fica constando, se bem que não houve a bandeirada, a prova foi interrompida. Olha só. Pierluigi Martin. Olha, mas olha a pancada. Olha o que passa um piloto nessas condições, a pancada que ele levou. Pela declaração do Senna, você vê que a velocidade era menor do que aquela que eu me referia, porque disse que eles estavam usando apenas a terceira. Aí, 10 minutos. E a direção de prova considera que daqui a 10 minutos, quer dizer, ou seja, além de tudo, ele deve ser um gênio da meteorologia, né? Porque ele considera que daqui a 10 minutos a chuva vai diminuir e tem condições de participar da prova. Começo a achar difícil o retorno, por exemplo, de Ayrton Senna, de Riccardo Patrese. Começo a achar difícil um retorno de Senna, de Patrese. Alguns pilotos estão ali dentro do carro. A direção de prova dá a placa dos 10 minutos. Você mais uma vez vai ver a rodada do Berger. Ele rodou 2 vezes dentro da mesma volta. Essa é a primeira delas. Mas essa aí é aquela que eu disse. Olha, o Soares foi embora ali embaixo, já compromete suspensão. Agora, olha só quantos carros tem parados ali no grid por uma largada. Tem uns 4 ou 5 carros parados ali, não tem mais. O Senna recolheu, o Patrese recolheu. Olha, Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese e Morbidelli. Essa é a classificação. O Senna não bateu, bateu. O Berger não bateu, bateu. Mas olha aqui, o regulamento é o seguinte: vale a volta anterior, a passagem anterior dos carros, quando é dada a bandeira vermelha para interrupção de prova. Então, o Mansell bateu na volta em que já estaria a decisão da bandeira vermelha na volta seguinte. Então, fica valendo aquilo ali. Fica valendo a posição de Senna, de Mansell, de Berger, de Piquet. Essa é a posição que fica valendo, porque eram 14 voltas, foram computadas 14 voltas. Exatamente, vale a explicação. Olha aqui, com 16 voltas a corrida parou. Quer dizer, teve piloto, o Senna, por exemplo, como líder, completou a 16ª. Agora a bandeirada, a bandeira vermelha, foi acusada antes que o Senna passasse para completar a 16ª. Ou seja, foi mostrada na 15ª volta. Então vale a classificação da 14ª volta. E os carros estão ali no grid, enquanto você está vendo aí a rodada. Nunca se valorizou tanto 2 rodadas como essas 2 do Berger. Nenhuma notícia do Mansell. E a gente fica aí com as imagens ao vivo, sem ter a informação do que venha a acontecer. Você viu que surgiu agora há pouco a placa dos 10 minutos para uma eventual nova largada. Nós voltamos daqui a pouco com as imagens ao vivo lá de Adelaide, na Austrália. Globo e você, tudo a ver. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos aí com as imagens ao vivo de Adelaide, na Austrália.
Os carros estão posicionados ali no grid, esperando uma definição da direção da prova. Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese e Morbidelli eram os 6 primeiros colocados. E aí continua a expectativa sobre o que possa acontecer. Então aquela placa dos 10 minutos, que com o fundo vermelho também, mas quer dizer o tempo da interrupção da prova em relação à hora que parou. Não fica em definição do que possa vir a acontecer ainda na sequência do Grande Prêmio da Austrália. E a gente continua aguardando qualquer posição oficial da direção da prova. Vamos aproveitar, vamos rever alguns trechos da prova. Vamos rever aí a largada. Os carros são cobertos com a lona. A informação que a bandeira vermelha foi com 16 voltas, por isso você viu a classificação com 14. Então vamos rever aí a largada, como foi, como o Senna largou bem. Repare, dificuldade de tracionar. A gente está aí em câmera lenta, em slow motion, como o Schumacher veio por dentro. O Patrese veio para cima do Mansell, o Mansell tentou ir por fora do Berger. O Berger conseguiu mergulhar bem, o Mansell voltou logo atrás e o Piquet voltava ali junto. O Alesi largando mais ali atrás. Você tinha aí o Senna, o Berger, o Mansell, o Schumacher, Nelson Piquet e a água. Aí outra vez o ponto de comando da prova. Aí em definição. E a chuva continua muito forte, Reginaldo. Sem a menor condição de qualquer procedimento por uma nova largada. Dá a impressão até de que piorou a chuva. Realmente, nessas condições, não acho viável uma nova largada. Só esperar a meia hora regulamentar para constatar que não pode haver uma nova largada. Essa é a minha impressão. Não sei o que os diretores de prova estão pensando nesse momento em que eles estão ali discutindo. Mas em não se reiniciando a corrida, ela seria dada por encerrada, valendo-se a metade dos pontos, mas valendo uma vitória para o Senna. E isso é que importa. O regulamento diz que, uma vez realizadas 2 voltas de corrida, pronto. A corrida está oficialmente realizada. Nem que ela tenha 3 voltas ou 4 voltas. Passou de 2, ela não é anulada. Até 2, sim, tudo poderia voltar a zero, pode se trocar de carro e tudo mais. Passou de 2, existiu a corrida, ponto final. Como não foi completado nem 1/4, quer dizer, não foi completado metade, aí vale apenas a metade dos pontos. Você se lembra bem aquele caso do Ayrton Senna em Mônaco, quando ele ia superar o Alain Prost e o Jack Hicks encerrou a prova antes de completar os 3/4. É o suficiente, então, para valer metade dos pontos. Até de 2 voltas de corrida, até 3/4 de corrida, vale a metade dos pontos. Tem outra placa ali de 10 minutos. A chuva complicando a vida de todo mundo. A placa ali com fundo vermelho foi mostrada uma vez 10 minutos. Sinal de que se passaram 10 minutos de interrupção. Agora mais 10. A previsão dos 30, que é o regulamento. Seria a 33ª vitória na carreira de Ayrton Senna. Ele se aproximando mais da marca de Alain Prost, que tem 44 vitórias e que é o recorde na Fórmula 1. Seria a 7ª vitória de Senna nessa temporada. E o recorde de vitórias numa temporada é de 8 de Ayrton Senna.
na temporada de 1988 e que poderia, basicamente estaria sendo repetido nessa temporada de 91, não fosse a ordem, a sugestão do Ron Dennis da inversão de posições de Senna e de Berger no final do Grande Prêmio do Japão. Quer dizer, ele poderia estar completando aí a 34ª vitória, ficando a 10 vitórias do Prost, com toda a temporada, toda a carreira pela frente. O Ayrton Senna para tentar essa aproximação em relação ao número de vitórias do Prost. Mas, se não tivermos sequência de corrida, seria a 33ª vitória de Ayrton Senna e a 7ª vitória nesta temporada. Ainda aguardando uma definição da direção de prova. Aqui nós estamos falando de sequência de campeonato, temporada para 92. Não custa desde já começarmos a pensar na temporada de 92. Então vamos ver como está armado o calendário, porque tem novidades. Como está armado o calendário provisório para a temporada de 92. O calendário provisório que a FISA divulgou para a próxima temporada tem 17 provas. E para começar, no dia 1º de março, sai Estados Unidos e entra a África do Sul. 22 de março, o GP do México. 5 de abril, em São Paulo, a vez do Brasil. 3 de maio, Espanha, em Barcelona. 17 de maio, Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Fechando maio, dia 31, o tradicional GP nas ruas de Mônaco. 14 de junho, no Canadá. 5 de julho, a França, em Manicourt. Na semana seguinte, 12 de julho, Inglaterra. 26 de julho, Alemanha. 16 de agosto, permanece o GP da Hungria. 30 de agosto, na Bélgica. 13 de setembro, Itália. 27 de setembro, Portugal. Na semana seguinte, 4 de outubro, o segundo GP da Espanha, em Jerez de la Frontera. 25 de outubro, no Japão. E 8 de novembro, fechando com a Austrália. Se confirmar, em dezembro, serão 17 grandes prêmios em 92. Este é apenas um calendário provisório, mas que certamente ainda vai ser mudado. E tem muita coisa ali que, pelo que se discutiu até esse momento na Fórmula 1 entre os dirigentes, está claro que não vai ser confirmado. Por exemplo, o Grande Prêmio do México tem ali a sua data, mas ele não está longe de ser acertado, de ser definido esse Grande Prêmio. Por outro lado, os Estados Unidos não têm ali uma data, mas está garantido o Grande Prêmio dos Estados Unidos e provavelmente ainda nas ruas de Phoenix. Uma outra mudança que deve ocorrer, está no calendário o Grande Prêmio da Hungria, mas o Grande Prêmio da Hungria não deve mais ser realizado, deve ser substituído pelo da Áustria. Nesse caso, a Áustria voltaria, a Áustria que reformou seu autódromo. E também o segundo Grande Prêmio da Espanha, marcado como Grande Prêmio da Europa. Aquilo também é uma data reservada para ter ali, mas é uma data de stand-by, uma data de reserva, exatamente para ser substituída por qualquer outro país. E um outro fato muito longe de se confirmar, é a realização de 17 grandes prêmios numa temporada. Existe um acordo da Concórdia, que foi firmado muito tempo atrás entre as equipes e o Balestre ainda como presidente da FISA, de que o limite é de 16 corridas e isso deve ser respeitado. Os pilotos fazem questão disso, assim como as equipes. Aí você vê o carro de Nelson Piquet. Os carros são todos eles movimentados ali. O carro do Patrese, que ele tinha levado para o box, você viu aparecer com pneus novos, tinha ali o selinho, os selos nos pneus de Patrese. Os carros vão dando a impressão de que vão sendo trazidos ali de volta para as posições para uma eventual nova largada, porque vai se esgotando o prazo dos 30 minutos. Vai se esgotando o prazo dos 30 minutos. Que fique bem claro que o regulamento não permite troca de carro. Isso só é permitido antes de ser completada a segunda volta de uma corrida. Aí voltaria tudo a zero. Quem tiver batido pode trocar de carro. Nesse momento não há troca de carro.
E você veja que em 89, na corrida com chuva, o Prost se negou a correr, foi lá para dar uma volta só, etc, etc. E nessa chuva toda aí, o Prost mais uma vez está fora. Só que dessa vez não houve uma atitude dele, mas ele foi demitido aí pela Ferrari. Então, chama também a atenção a ausência do Prost aí depois de tantos anos, de tantos grandes prêmios. Começou em 1980, 183 grandes prêmios do Prost, e o Prost não está presente nesse grande prêmio da Austrália. O carro de Senna está ali na posição da pole position, e a posição que ele tem direito, porque a largada respeita uma eventual nova largada, respeitaria as posições ao final da 14ª volta, aquelas posições de Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese e Morbidelli, mas o Mansell você viu já bateu, o Berger você viu já bateu, exatamente, está vazio ali à direita do carro de Senna, vazio ali atrás do carro de Ayrton Senna. Seriam as posições de Berger, de Nigel Mansell, mas por isso é que o Piquet, como não tem o Mansell, como não tem o Berger, o Piquet, que estaria imediatamente após, o carro vai sendo colocado ali, eles continuam conversando, continuam discutindo. Aí uma pessoa da equipe de Nelson Piquet está discutindo exatamente com a direção de prova onde é que bota o carro do Piquet, porque ele seria teoricamente o quarto, mas o segundo e terceiro colocados não estariam numa nova largada. Então a discussão é exatamente para onde iria o carro de Nelson Piquet. Mas nós falávamos aí da ausência de Alain Prost nesse grande prêmio da Austrália. Difícil e sem vitórias para quem já foi chamado de professor. Alain Prost, o recorde de 44 vitórias e 3 títulos, todos pela McLaren. Na Ferrari, o francês teve um casamento difícil e complicado. Uma temporada sem vitórias. A última foi ano passado no Grande Prêmio da Espanha. Este ano, Prost derrapa na volta de apresentação em San Marino. E depois, no GP do Japão, compara a Ferrari a um caminhão. Como castigo, ficou a pé antes da temporada acabar. E pode se despedir das pistas sem as homenagens dos campeões. Mas a falta do Prost foi sentida já nessa corrida, durante os treinos oficiais, segundo o próprio diretor Claudio Lombardi, que pela primeira vez neste ano a Ferrari ficou fora, nenhum dos seus carros entre as 3 primeiras filas de largada. E o Lombardi dizia que realmente faltou um piloto acertador de carro. O Morbidelli, que é piloto de teste, não tem nenhuma experiência, e o Alesi, que sabidamente não é um acertador de carro. Agora há pouco vocês viram ali um dos técnicos da Benetton conversando ali com um assessor da direção de prova, pelo menos é o que está ali no ponto em que é dada a bandeirada, ele para perguntar a posição do carro do Piquet, exatamente porque na 16ª volta, que foi a volta da interrupção, o Piquet estava na 2ª posição, mas vale, no caso de interrupção definitiva, vale a colocação da 14ª, por isso é que eles foram perguntar, e acabaram colocando realmente o carro do Piquet ali como se fosse o segundo lugar, o segundo colocado, ao lado da McLaren de Senna. Numa eventual nova largada, uma primeira fila toda brasileira, 6 títulos mundiais na primeira fila de uma nova largada no Grande Prêmio da Austrália. O tricampeão Ayrton Senna e o tricampeão Nelson Piquet. Deste fantástico automobilismo brasileiro que tem mais o bicampeonato de Emerson Fittipaldi e que este ano viveu realmente um ano de muitas conquistas. Um ano de muitas conquistas com o nosso Rubinho Barrichello, aqui acompanhando com a gente, que foi campeão inglês da Fórmula 3, o Carcassi, que foi campeão japonês da Fórmula 3, o Christian, campeão da 3000, o Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, mas foram tantos. Tome placa de 10 minutos. 10 mais 10 mais 10, 30 se passaram. Tantos pilotos brasileiros que correram lá com o Rubinho na Fórmula 3. Estava o Pedro Paulo Diniz, o Gil Ferran, mais o André Ribeiro, o Oswaldo Negri também. Na Fórmula Opel foram tantos brasileiros. O Djalma Fogaça, o Bruno Aguiar, que também está aqui assistindo com a gente. Eles que são todos profissionais, mas são
completamente viciados na velocidade e nas corridas, o Walter Salles, o Duda Rosa, tantos que estiveram na Fórmula Opel. São os brasileiros aí abrindo o caminho, buscando espaço nas mais diversas categorias e brilhando sempre, conquistando todos os títulos. O Christian, que dá a pinta de já estar chegando para a Fórmula 1 em 92, o Rubem Barrichello, que vai para a Fórmula 3000, a equipe Baroni Rampante. O Bruno confirma aqui que repete Fórmula Opel. Não é o automobilismo brasileiro há tantos e tantos anos conquistando sucesso, conquistando títulos. E vê aí, chegaremos a um caso de 6 títulos mundiais numa primeira fila, numa eventual segunda largada nesse Grande Prêmio da Austrália. Mas que tá difícil, viu? Porque cada vez chove mais. Agora há pouco você viu aí o Berger já sem macacão, né? Ele que bateu e saiu fora da prova de todo jeito. E também o Nigel Mansell ali com uma capa branca, que só é reconhecido ali pelo seu bigode. Aquele bigode famoso. E não tem mais nem o que ser disputado a essa altura, hein? É bom lembrar isso. Porque o título mundial dos construtores, a vantagem de 11 pontos da McLaren em cima da Williams, com o Mansell fora, o máximo para Patrese, mesmo ganhando, e mesmo que o Berger fora, mesmo que o Senna também não chegasse, conseguiria apenas 10 pontos. Então também já está decidido o título mundial de construtores. Mais uma vez, a equipe de Ron Dennis conquista o título mundial dos construtores. Mesmo se tiver largada, se tiver corrida, aconteça o que acontecer, o título já está decidido. Aí os carros, os poucos carros que restam para uma segunda largada. Piquet que ficou no carro o tempo todo e fica aí, segue a expectativa, já mais de meia hora de paralisação. O Grande Prêmio da Austrália, 16ª e última etapa do Campeonato Mundial de Pilotos 1991, o ano do tricampeonato de Ayrton Senna, conquistado no Japão. Repetindo, o Grande Prêmio que foi paralisado com a bandeira vermelha na 16ª volta, mas na verdade valendo as posições da 14ª volta. Ela foi dada no final da 15ª volta, valendo as posições da volta anterior. E a direção de prova fica esperando por um momento para dar uma nova largada. A chuva chega a informação da Austrália de que a chuva dá a impressão de diminuir um pouquinho, mas continua caindo água. Continua caindo água. Nós já vamos nos aproximando das 3 horas da manhã, na madrugada deste sábado para domingo. A largada foi a 1h30, horário do Brasil, 2 horas da tarde do domingo, horário da Austrália. A direção de prova continua aguardando. Pelo menos a informação que chega à direção parcial é que com esta água eles não vão para uma nova largada. Por isso é que nós já passamos dos 30 minutos regulamentares. Por isso está aí a informação de que com esta água que está caindo não haverá uma nova largada. Eles ficam esperando o tempo melhorar. Tá difícil, hein? Olha lá como é que se encontra a cidade de Adelaide debaixo d'água nesta tarde de domingo, lá na Austrália. Madrugada, na virada do sábado para o domingo, aqui no Brasil. Continuamos aguardando uma definição. Globo e você, tudo a ver.
Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Vamos varando a madrugada, aguardando uma definição vinda lá da Austrália. E lá vem mais placa. Lá vem mais 10 minutos, porque nós paramos com 28 minutos de prova. Nós teremos agora da largada. Exatamente agora 40 minutos de interrupção. Exatamente, então vai pintar uma plaquinha de 10 aí. Vai desistir da placa. A TV australiana também já não tem mais o que mostrar a essa altura. Fica aí parado e aguardando uma grande novidade. Quer ver? Vai aparecer ali. Vai aparecer um fundo vermelho com 10 minutos. Quer ver? Vai levantar. Tá olhando no relógio para dar cravadinho. 40 minutos de paralisação. E tome água. Estamos esperando a placa. Olha lá. 40 minutos. Temos 40 minutos de paralisação. Corre todo mundo para ver o que é. Corre todo mundo para ver o que é. O homem da placa está fazendo sucesso. E de qualquer forma, como a gente já informou, a McLaren é realmente campeã do mundo de novo entre os construtores. E olha que marca incrível. 7 títulos ganhos nos últimos 8 anos. Desde 84, quando ganhou Niki Lauda, 85 e 86 ganhou o Prost, 88 ganhou o Senna, 89 ganhou o Prost, 90 e 91 ganhou o Senna. Quer dizer, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91. Essa série só foi interrompida em 87, quando ganhou o Piquet e a Williams realmente dominou a temporada toda. Agora ele botou ali uma placa verde de 10 minutos. Preparou uma placa verde. A TV australiana volta com as câmeras posicionadas no segundo grid. Você vê o carro do Piquet foi puxado um pouquinho para trás, para a posição, para a quarta posição. Estava ali na frente, quer dizer, eu estava realmente achando estranho aquela posição. Ele foi puxado um pouquinho para trás ali, que é a quarta posição, voltando a ficar vazias as posições de Mansell e de Berger. Segunda posição de Mansell, que seria ao lado do carro de Senna, e a terceira posição de Berger, que seria atrás do carro de Senna. Então está ali o Senna na primeira fila, não teria ninguém a seu lado. A segunda fila não teria ninguém por fora, e o carro de Piquet. E a terceira fila tem por fora o carro de Patrese e por dentro o carro de Gianni Morbidelli, que está na sexta posição. Você já passou, Rubinho Barrichello, por alguma coisa parecida com essa nessa sua carreira? Vamos ver mais nesses 2 anos, né? Porque você saiu do kart, correu a Fórmula fora aqui no Brasil e foi para ser campeão da Fórmula Opel e campeão da Fórmula 3. Passou alguma vez por alguma experiência dessa? Olha, Galvão, por incrível que pareça, nesses 2 anos de Europa, eu fiz 2 corridas na chuva. Foram uma em Spa o ano passado e uma na Inglaterra esse ano, na corrida de Silverstone. Então realmente eu não passei por essa situação. Passei pela situação de batida na primeira volta, ter que voltar tudo ao zero, né? Que não é o caso dessa prova. Voltar tudo ao zero e começar toda a batalha de novo. Mas por incrível que pareça, nesses 2 anos de Europa eu não passei por essa situação. Mas deve ser complicado para o piloto ali, né? Ele já passou todo esse sufoco nessas 16 voltas. Essa altura ele ficaria imaginando o que os homens da gravata lá em cima possam resolver, para que ele possa ter que acelerar de novo debaixo de chuva nessas condições precárias. Realmente é uma situação até constrangedora, né? Porque você esquentou, batalhou, como é o Senna, está na primeira posição e agora esfria tudo. Realmente não dá vontade mais de voltar pensando, porque está muito perigoso, né? O aquaplane está
fazendo com que os carros fiquem fora do controle. Então realmente está muito perigoso. Pelo menos dá a impressão de que eles têm o bom senso, dá a impressão de que não vão dar nenhuma largada com a pista nessas condições, né? Porque senão já teriam respeitado aqueles 30 minutos regulamentares, que seriam a previsão normal. Os motores voltam a roncar aí, se houve algum ruído de motor, mas pelo menos dá a impressão que eles estão tendo o bom senso de não obrigar a largar sob essas condições. A chuva continua forte, né? E se depender do que a gente viu de Senna e Patrese, eles não vão querer largar de novo. O torcedor faz aí a festa, se defende como pode, se protege como pode. E persiste o impasse. A gente repete, né, Reginaldo? Que o regulamento diz que nesse caso, interrompida a prova, tem meia hora para uma nova largada, não pode trocar de carro, o que impediria, apesar da classificação da 14ª volta do Berger e do Mansell, mas eles tiveram um acidente, então não pode trocar de carro. Quer dizer, tivesse saído da pista, voltar com o mesmo carro, tudo bem. Mas como houve acidente, batida, choque, não teria como. Então o regulamento diz tudo isso. E a largada deveria, a segunda largada ter acontecido, nós estamos aqui com o regulamento, a largada deveria ter acontecido com 30 minutos após a paralisação. Já passamos, já vamos para 45 minutos, porque realmente não há a menor condição. Mas não sendo possível largar os 30 minutos, os adiamentos são de 10 em 10. E é exatamente o que está acontecendo. Quanto à troca de carros, fica bem claro que não pode ser feita, e não é só no caso de batida, não. No caso do Patrese ter saído, o Patrese nem chegou a bater. Ele saiu, o carro ficou ali parado, quer dizer, ele já estava fora da prova, não pode ser trazido o carro com um guincho e ser colocado no grid. Então está fora também. Só os carros que efetivamente completaram essa volta da interrupção é que podem largar. Completaram por seus próprios meios. E que estão ali todos no grid, inclusive a McLaren do Senna, embora ele tenha feito o gesto que a gente visivelmente deu para entender aqui, de que ele não toparia o negócio. Quer dizer, a intenção dele era de não largar de novo, mas o carro dele está ali. Cabe à equipe colocar o carro dele ali enquanto se decide. O que dá para entender ali é que o Senna, tanto o Senna quanto o Patrese, o Senna fez o sinal quando passou do lado do Morbidelli, é que nessas condições eles não iriam largar. Então o que a gente consegue depender é que a direção da prova acatou essa posição dos pilotos de não obrigar a uma nova largada nessas condições, que a informação que chega agora da direção da prova é essa: com essa chuva não tem largada. Eles esperam o tempo melhorar para providenciar uma nova largada. E tem também o problema que a corrida está sendo transmitida, como sempre, para muitos países. Tem o problema do satélite. E a informação é de que o pior problema é exatamente aquela reta onde o carro estava aquaplanando. Tem muita água na reta. Daí a postura da direção de prova de não efetuar uma nova largada enquanto a chuva continuar assim forte. Você sabe que a elaboração dos regulamentos da Fórmula 1, quando nos itens que se referem à corrida com chuva, o objetivo principal ao se elaborar o regulamento não é muito mais a falta de visibilidade do que a própria aderência dos carros. Essa é a preocupação maior, porque eles consideram que a falta de aderência é igual para todos. E a visibilidade, por isso, tem que ser colocada obrigatoriamente aquela luz vermelha na traseira dos carros. Isso é uma coisa obrigatória. Então a visibilidade é que é o grande problema e que força uma interrupção, não tanto a aderência. Só que essa foi a informação da direção da prova, que eles estão preocupados a essa altura. A visibilidade eles teriam que se preocupar mesmo, porque com essa água, quem joga água para trás, o de trás não vai ver nada mesmo. Eles estão, além de tudo, preocupados com o volume de água. Olha, aí volta a ver movimentação ali na torre, junto à pista. Volta a ver ali uma conversa. Aí todo mundo já corre em volta para esperar, para ver o que acontece. Mas a chuva, que num determinado momento deu a impressão de que tinha dado uma maneirada, você pode ver aí pela imagem que ela volta a despencar.
Volta a desabar em cima do autódromo. É a preocupação. No caso específico, veja bem, eu falei da interpretação e da forma com que é encarada uma corrida com chuva em função do regulamento. Agora, a preocupação específica tem que ser mesmo com aquela reta, até pelos pedaços de carro que estão ali, que ficaram ali no momento em que a corrida se desenrolava depois das batidas. Tantas batidas exatamente na mesma reta em função da aquaplanagem. Aí, continuamos. Olha, lá vem plaquinha. E tome 10 minutos. Vamos inteirar 50, tá certo. Daqui a exatamente 32 segundos, vamos ter 50 minutos de interrupção. Aí os boxes. Então vamos acordar um pouco. Foram alguns acidentes na prova, mas é uma corrida complicada. Esse circuito que você está vendo aí provocou através da história um espetáculo de rodadas, de acidentes, de batidas. Então vamos rever aquilo que nós mostramos antes do início da prova. Tudo o que aconteceu nesses 7 anos de Grande Prêmio da Austrália. Quer ver? Olha só. O que faltou foi exatamente esta bandeira quadriculada em preto e branco. No final teriam 81 voltas ou 2. Olha só, olha só. Repare aí o que tem de água. Como é que vai fazer para andar nessa água toda? A chuva continua forte. Continua o problema. Persiste o impasse. E nós continuamos esperando. 5 para as 3. Nessa altura nós já deveríamos estar com 1h30 de prova, chegando a 1h30 de prova. Teremos mais meia hora. Se fosse em pista seca, estaríamos aí a 20 minutos do final da prova para completarmos as 81 voltas. Os carros estão parados, alguns pilotos permanecendo no carro, outros preferiram deixar os carros. Deu para sentir que as atitudes mais determinadas de protesto contra as condições da prova foram realmente de Ayrton Senna e de Ricardo Patrese. O Senna antes já fazia sinais pedindo a interrupção. Depois ele foi ali ao lado do Morbidelli fazendo sinais até para a equipe Ferrari de que não dava. O Patrese se irritou, deixou o carro correndo, foi à torre de controle. E tome água. E tome água. É sempre uma preocupação da organização da Fórmula 1. Tanto que esta mudança de data no Grande Prêmio do Brasil, eles se preocuparam muito com a realização nesses últimos 2 anos da prova em São Paulo, naquele período onde normalmente chove muito, e consideravam até um fator sorte, porque nós tivemos chuva forte nos treinos nestes 2 anos. Esse ano a corrida teve um pouco de chuva, mas no finalzinho terminou, desabou a água, mas a preocupação era exatamente também com esta fase, com esta época do ano em que chove muito. Não, pode ser até que comece a se preocupar, porque em 3 anos é o 2º ano que a coisa fica muito complicada com a chuva na cidade de Adelaide. E nos outros anos também nós tivemos chuva, não no dia da prova, mas tivemos chuva também.
Em 86, se não me falha a memória, o tempo também foi melhorar no domingo da prova. Chegamos a ter chuva antes, chuva mesmo no dia da prova em 89 e 91. Mas o tempo é complicado também essa época do ano, aí no sul da Austrália. Vamos daqui a pouco para 1 hora de interrupção. Daqui a pouco estaremos completando 1 hora de prova parada. Agora sim vamos nos aproximando às 3 horas da madrugada. Então vamos dar mais um tempinho. Daqui a pouquinho nós voltamos. Globo e você, tudo a ver. Globo, segura aí, estamos de volta. Tome chuva. Adelaide, a imagem aí parada. Eu falei tantas vezes aí de que a corrida é disputada desde 85, ganhou o Rosberg em 85, ganhou o Prost, depois o Berger, depois o Prost de novo, o Boutsen, o Piquet, o Ayrton Senna, que se não tiver largada é vencedor, ele jamais conseguiu vencer. Dizia que ele estava querendo a vitória aí, porque fez 5 pole positions nesses 7 anos, mas jamais tinha conquistado uma vitória. Então vamos ver exatamente esta história aí de Grande Prêmio da Austrália, seus vencedores, como é que foi através do tempo, desde 85, quando a prova passou a ser disputada aí nas ruas de Adelaide, e a chuva aumentou ainda mais. Mas vamos ver como é que é de 85 para cá. Adelaide, na Austrália, é um dos 2 circuitos do mundo que não viram Ayrton Senna subir ao pódio. Ele nunca venceu lá. O outro GP inédito na carreira de Senna é o da França. Na história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Austrália foi disputado 6 vezes. A primeira delas em 85, com a vitória do finlandês Keke Rosberg. Prost levou o título daquele ano. No ano seguinte, 86, quem chegou na frente foi o francês que não corre hoje. Alain Prost venceu com a McLaren e levou o bi. Depois foi a vez de Gerhard Berger. Ele ganhou o GP da Austrália de 87 com a Ferrari, mas o título daquele ano ficou com Nelson Piquet. Em 88 deu Alain Prost outra vez com a McLaren. Mas o campeonato já era do nosso Ayrton. Em 89, a vitória foi do belga Thierry Boutsen com a Williams. Mas o campeonato era outra vez de Alain Prost. E finalmente, ano passado, com o bi de Senna já garantido, deu Nelson Piquet com a Benetton. Agora a situação se repete. O tri está assegurado. Resta o desafio: quebrar mais um tabu e, enfim, subir no primeiro degrau do pódio na terra. E tá aí a bandeira vermelha, hein? A bandeira vermelha agitada, eles ficaram esperando, a chuva voltou. O Brusserrad foi ali para cima para agitar essa bandeira vermelha, dando a impressão de que os carros vão sendo retirados, que não tem mais história. Ou seja, de que o Grande Prêmio da Austrália de 1991 passa para a história. Com essas 14 voltas válidas. Essa é a posição que se tem aí a essa altura, com o Brusserrad agitando a bandeira vermelha depois de 1 hora de interrupção, e a chuva que continua muito forte. Eles aturaram até 1 hora a interrupção. Tivemos apenas 14 voltas. Repare que tudo vai sendo retirado ali do grid de largada. Não tem mais largada, não tem mais nada. Então, valendo metade dos pontos e valendo a 33ª vitória de Ayrton Senna, que sustentou a ponta ali, apesar do assédio, da pressão de Nigel Mansell. Senna o primeiro, Mansell o segundo, Berger o terceiro, Piquet o quarto, Patrese o quinto, Morbidelli o sexto, Mansell e Berger mesmo com os acidentes. A McLaren fazendo 5 pontos para Ayrton Senna, e depois a terceira posição de Berger mais 2 pontos.
O Ayrton Senna já vai ali para o pódio, ele e Berger. O cumprimento dos dois, a 33ª vitória, portanto, da carreira de Ayrton Senna, a 7ª vitória na temporada. O Mansell não está ali na segunda posição, o Mansell teve um probleminha na perna. Ele não está ali no pódio. Depois de 1 hora, finalmente eles resolveram. Prevaleceu a lógica, não havia a menor condição. Ayrton Senna consegue finalmente o que queria, a vitória no circuito de Adelaide, em condições especiais, mas é uma vitória no circuito de Adelaide. Ele faz a sua festa, vai mais uma vez para o estouro da champanhe no pódio, mais uma vez as McLarens por ali. O Alan Ullard está ali providenciando a champanhe, o funcionário ali da Foca, o Alan Ullard. Senna e Berger, Senna no alto do pódio. Senna, 33ª vitória na sua carreira. E o hino nacional. A execução no trecho do hino nacional brasileiro. Vamos ao inglês pela equipe McLaren. Senna, Mansell e Berger, os 3 primeiros. Mansell machucado, não está no pódio. Senna faz a sua festa, vai receber o troféu. A história durou apenas 28 minutos, foram 16 voltas, valeram apenas 14. Mas Senna, resta para ele apenas agora o Grande Prêmio da França. Você pensou que não tinha musiquinha? Olha ela aí. Ayrton Senna comemora mais uma vitória. Ron Dennis faz a festa. A McLaren é mais uma vez campeão mundial de construtores. Ayrton Senna consegue o que queria. Vence nas ruas de Adelaide. Só resta agora a França para que ele vence todos os circuitos. Ele espanta o Berger do pódio, que o Berger não conseguiu abrir a champanhe. Vale a festa de Ayrton Senna, vale a festa de Berger. Senna, o tricampeão do mundo, conquista a 33ª vitória de sua carreira. A 7ª vitória da temporada. Ele e Berger no pódio. A McLaren é campeã mundial. A Fórmula 1 num ano especial para o automobilismo brasileiro para por aqui. Nós voltaremos em março de 1992. Com Senna atrás do tetracampeonato, confirmado que está na McLaren. Ficamos esperando a chegada de Christian, confirmação de Piquet, de Gugelmin, de Roberto Pupo Moreno. Toda a sorte do mundo para você, Rubinho Barrichello, na Fórmula 3000. Toda a sorte do mundo para essas feras do automobilismo brasileiro. Valeu, Ayrton! 33 vitórias, tricampeão mundial de Fórmula 1. Globo e você, tudo a ver.